tenho receita de vida. O que eu posso dizer é: viva as suas experiências, responda por seus atos, por suas vontades, que a vida vai se fazendo a partir disso. Não existe uma coisa que tenha mais ou menos valor. Existe aquilo que você se identifica e que você faz porque a sua alma está envolvida naquilo e que você sente que está se acrescentando, exercendo determinadas coisas. E essas coisas podem ser qualquer uma, porque os gostos são muito particulares. Pode ser até gostar de beber, gostar desses bonequinhos, se preocupar em arrumá-los, em torná-los bonitinhos, em entrar em conexão com eles e com a função deles na sua vida, no seu cotidiano. Hoje eu trouxe esse menininho porque espontaneamente ele assumiu uma função muito importante. Ele passou a representar um momento que eu estou vivendo atualmente. Já falei para vocês como eu estou feliz com a cirurgia do meu olho esquerdo que eu consegui fazer. Amanhã completo uma semana e já estou aqui com a guia para entrar com o pedido da cirurgia no outro olho. Logo que eu conseguir, aí vai melhorar mais ainda a minha vista. Mas um olho só operado e ainda faltando os óculos adequados à leitura, eu já me sinto bem melhor, com a vista muito limpa e ainda está em processo de cicatrização. E isso fez com que eu me reaproximasse dos meus livros. E eu me reaproximando dos livros, eu me reaproximo também da função do canal, que é passar algum ensinamento que eu tenha aprendido, por mais simples que seja, com base na minha experiência de terceira idade. E o livrinho que eu peguei para ler durante essa semana é esse aqui, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quando eu comecei a ler, eu apenas iniciei, me chamou a atenção que o personagem principal, ele tinha o cabelinho assim, da cozinha desse bebê. Então eu fiz a associação e como os meus bebês não possuem nomes, porque os nomes para mim são algo que devem não ser escolhidos, mas surgir assim de oportunidades. Eu vi aí a oportunidade de colocar o nome nesse bonequinho ruivo igual ao personagem principal do livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Só que eu não coloquei o nome do personagem principal. Eu coloquei o nome do autor do livro, uma homenagem a ele, que, no caso aqui, é Júlio Verne, mas, como ele é francês, a pronúncia correta seria Jules. Então, eu achei o meu bebê ruivinho mais parecido com Jules. E aí eu fui olhar as caixinhas de roupa dos bebês para ver qual era uma roupinha que combinava com esse nome, que combinava com a data que o livro foi escrito, 1872, enfim, algo que remetesse àquela época em que era o princípio da industrialização, era a preocupação, a expectativa, a ânsia de ver o que aquelas modificações tecnológicas iam contribuir de forma positiva, de forma negativa para o homem. Foi uma data marcante, revolucionária, tanto é que a proposta aqui do enredo do livro é uma aposta porque o Fogg, que é o personagem principal, disse que faria uma travessia pelo mundo, uma viagem que levaria 80 dias. A gente sabe que hoje, com os nossos aviões, isso é feito em no máximo 5 dias, mas
Nessa época, dizer que ia viajar pelo mundo todo em 80 dias era praticamente inacreditável. Então, daí surgiu a aposta, daí surgiu esse desafio, e que durante essa travessia, essa viagem, eles vão passar por várias experiências que irão modificar a própria pessoa. Então, eu pensando em fazer essa homenagem ao Júlio, porque a gente não precisa ler de forma literal, tomando isso como uma viagem física, uma viagem turística, não. Apesar dela ser muito importante, principalmente quando a gente se localiza na época que eles viviam com aquelas dificuldades de transporte, de comunicação. Mas é também bom a gente tomar essa viagem como uma metáfora. A viagem demora 80 dias. Geralmente a nossa média de vida é 80 anos, em que a gente vai fazendo essa travessia, passando por experiências, às vezes se surpreendendo, porque se imagina de uma forma, mas acontece uma coisa que vai se modificar. O personagem, ele era assim um homem muito pragmático, era um homem muito ligado a horários, muito rígido. Eu acredito que ele nem se imaginava se apaixonando e se envolvendo em peripécias extraordinárias e que fizeram com que ele sofresse modificação. O empregado dele, que também o acompanhou, provou sua lealdade em vários momentos, que fez com que o personagem principal também se modificasse em relação à confiança com as pessoas. Então, são todas essas viagens, essas visões, essas experiências que a gente vai tendo ao longo dessa nossa grande viagem de 80 anos, que vai nos modificando. E enquanto aquela situação está acontecendo, a gente está procurando sobreviver, se adaptar a elas. Então, todos esses aspectos, tanto o literal, o material, quanto esse metafísico, a gente vai levando em conta durante a viagem. E eu extrapolei e também tentei fazer com que essa minha volta à leitura, reiniciando de forma mais concreta com o Júlio Verne, se perpetuasse. E como pode se perpetuar se não for através do nome em um bebê, já que esses bebês não têm um nome assim que eu recebo? Os nomes vão surgindo à medida que eu vou achando um motivo para isso. Então, o nome Jules agora está perpetuado, o nome Jules está demarcado, a função do canal mais uma vez é reafirmada, de passar alguma reflexão para que vocês aproveitem e levem para si e transfiram para vocês. Então eu acho que a minha felicidade agora, ela está bem completa.